Bom dia para quem é de bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Você que nos assiste ao vivo e quem vem depois também. Hoje é um dia quente aqui no nosso ciclo. É perto dos bons que a gente fica melhor. E hoje a gente recebe Fala, seu Pedro! chegando, Daverson Tófano, grande parceiro. Vou botar aqui, ó. Daverson, que é psicólogo, psicodramatista, ator e diretor de teatro. Isso. Multifuncional, hein, Daverson? Cheio das tarefas, dos papéis. Daverson, obrigado por atender esse chamado, esse convite. Temos aí passado essa semana toda falando com psicólogos e psicólogas que fazem a diferença, que estão fazendo acontecer. E a mola propulsora desse meu desejo é dizer para outros psicólogos, que são a maioria dos frequentadores do meu Instagram, duas coisas fundamentais. Esse momento histórico que vivemos com a pandemia, ele ele evidencia o quanto a gente é muito necessário para a sociedade. Então, o psicólogo nunca foi tão necessário, tão importante. E, por outro lado, nunca foi tão importante para o psicólogo pensar sua carreira, pensar sua forma de agir na psicologia, de fazer a psicologia. Então, eu tenho trazido esses convidados justamente para essa reflexão, né? E aí, psicólogo que nos assiste, você está respondendo a esse chamado para a sociedade e você está olhando para si enquanto profissional e procurando seu aperfeiçoamento também? O que você acha disso? Ô Pedro, você falou, não sei se tá me ouvindo bem, tá, né? Eu estou te ouvindo bem. Certo. Você falou aí dessa situação da atualidade, né? Sobre o corona crise aí. E uma das coisas que eu compactuo com você é esse olhar mesmo. Eu acredito que não estou falando agora, não. Eu acho que agora está muito durante a situação. Mas eu acredito que Uhum. logo após nós vamos ser ainda mais necessários, né? Porque a gente Uhum. sabe que durante esse momento de confinamento, pelo menos os meus encontros, né, virtuais, eu tenho percebendo também que vai acontecendo um endurecimento do adoecimento, né? Então é aquele Sim, sim. adoecimento que já vinha sendo às vezes tratado, aí às vezes há um desligamento momentâneo devido à situação do momento, que às vezes não quer mesmo a vida online, não quer. Né? A gente pode botar Uhum. milhões de formas e a pessoa falar, não quero, eu gosto do presencial, eu gosto de ver você, eu gosto de sentir você, essas coisas. E aí a tendência é justamente a piora, né? A piora. Mas Uhum. ao mesmo tempo tem a oportunidade de executar no confinamento a possibilidade dos aprendizados feitos em terapia. Né? Então é Uhum. uma situação realmente muito que a gente tem que ficar muito ligado, porque eu sinto que a psicologia vai vir com uma força muito maior do que era antes, assim. As pessoas vão entender melhor a importância da psicologia. E em relação a nós profissionais, que eu sinto, também veio a calhar essa questão, né? Por exemplo, eu caí na internet, coisa que eu ficava só postando coisas assim aleatórias, e agora eu tô percebendo, Relutante. e eu tô percebendo uma outra força, né? E uma outra utilidade Uhum. da minha função.
Então, isso contribui muito também para o meu desenvolvimento enquanto profissional. Então, tem me ajudado, eu tenho pensado estratégias, projetos, ideias, né? Me fortaleceu para criar até um canal falando de psicodrama no YouTube, né? Chamado Psicodrama por Davidson Toffano. Então, assim, outros encorajamentos também que a gente vai passando, né? Ah, 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 um caminho se fecha, né, e outros se abrem. Né? E algo que eu tenho dito para os psicólogos é: se você não está online, você não está em lugar nenhum. No momento, se não tiver online, você não está em lugar Exatamente. nenhum. Vou dar um passo atrás, Davidson, e contar um pouco de quem é Davidson sim. e o que é o tal do psicodrama. Psicodrama é abraçar a árvore, ter Conversar com flor. Então, eu sou o Davidson Toffano. Na verdade, eu cheguei no psicodrama de uma forma muito peculiar, Pedro. Eu já sou da área artística desde a minha formação acadêmica em psicologia. Eu já fazia teatro. E aí, porventura, eu fui fazer um curso de palhaço e eu conheci o psicodrama no curso de palhaço, o curso de clown. Porque eu cheguei até o instrutor e perguntei: cara, o que é isso? Você tá usando algumas coisas aqui, tá mexendo comigo. Ele falou assim: cara, algumas coisas aqui é do psicodrama, você não conhece, tá fazendo psicologia, eu tava no 5º período. E aí foi quando eu falei assim: pô, mas eu não vi isso na faculdade. Aí quando eu fui questionar a faculdade falou assim: olha, não tem não. E eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei assim: não, mas peraí, mas é uma abordagem psicoterapêutica, terapêutica, e é profunda, e usa técnicas diferenciadas e tal. Então aí foi quando eu engajei no psicodrama, enfrentei a faculdade sem ver nada de psicodrama, nem citar a palavra. E eu acho isso hoje, na minha área onde eu atuo, uma falta de respeito com a ciência psicodramática. Além disso, aí eu fui fazer as formações, né? Porque eu acho muito importante, Pedro, a gente citar aqui, que nós, os profissionais que estão assistindo aí, de poder assumir a sua área, né? Assumir a sua ciência, a sua filosofia, a sua abordagem. Eu conheço alguns psicólogos generalistas que são muito bons, né? Mas aí são situações peculiares. Agora, ser generalista por ser, só para ter cliente, isso aí para mim é charlatanismo, né? Porque você não aprofunda na ciência, você não estuda mais e você fica muito superficial. Então eu fui fazer o nível... assim que eu terminei a psicologia, em 2011, eu iniciei a faculdade de teatro pela Federal de Brasília. Então eu tenho 2 faculdades, psicologia e teatro. E aí eu fui fazer... então você não fez cursinho de teatro, não. Você tem graduação. Eu fazia já workshops, oficinas, e aí quando apareceu a faculdade, eu falei: pô, agora é hora de potencializar. E aí eu fui fazer uma graduação de 4 anos em teatro, totalmente só teatro, artes cênicas. E foi uma coisa que agregou muito ao meu trabalho. Então, em 2012 eu fiz a formação em coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach. E aí, em 2013, eu entrei para pós-graduação em psicodrama. Então, eu fui me especializar. Aí, fiquei de 2013 a 2015 fazendo a pós nível 1, que você se torna especialista, profissional de psicodrama. Você pode aplicar a técnica, né, de forma terapêutica e tal. E aí, em 2016, eu entrei para o nível 2 de psicodrama, que é mais um ano de formação, que eu fui me tornar professor de psicodrama. Em 2017, eu fui fazer o nível 3, que eu posso me tornar supervisor de aluno, eu posso assinar monografias, eu posso proporcionar cursos de formação, essas coisas. E aí, para fechar, em 2018, né, eu resolvi encarar a vida acadêmica no mestrado em psicologia na PUC de BH, com uma pesquisa em psicodrama. Né? E hoje eu estou fazendo a pesquisa, tá cheio de livro aqui na minha mesa, que eu estou aberto aqui fazendo as montagens. Mas o que eu queria contar sobre isso, Pedro, é que
nada disso foi planejado por mim, no sentido de, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal, tal, tal. Eu fui escolhendo a partir do que eu fui sentindo que era o momento para mim. E aí eu fui me alimentando disso. E aí, o ato de chegar ao mestrado, eu nunca imaginava que eu ia fazer um mestrado. Então, quando eu estava no nível 3, que você vai estudar de uma forma muito mais profunda e científica o psicodrama, que eu falei, pô, cara, então peraí, se eu posso produzir conhecimento, eu vou aproveitar uma oportunidade. Já que eu estou engajado, eu estou com essa energia, eu vou enfrentar só 2 anos e tal. E aí eu fui fazer. Agora, se me perguntassem, Denis, vai fazer doutorado? Eu falo, não sei. Entende? Não sei, não quero pensar. E, O que você sentir para o momento. e outra. Hoje eu estou sentindo outras necessidades do momento, assim. Eu quero ser pai, eu quero fazer mais práticas, eu quero trabalhar mais. Então, não sei se eu quero fazer outras, assim. Eu vou deixar as coisas acontecer. Você falou uma coisa, Davidson, que me ativou a memória aqui. Eu passei a faculdade toda sem ouvir a palavra psicodrama. É, porque. Eu lembro que teve assim uma fala sobre Moreno, mas assim, como é que chama aquele psicanalista argentino que trabalhava com grupos? Eu nunca lembro. Dalmiro Bustos. Aí eu acho que Moreno entrou numa fala dessa, assim, falando de terapia de grupo, mas assim. Muita gente na faculdade, assim, acontece muito de. Aí onde que eu falo, né? Até os professores da faculdade são de generalistas, porque tem que dar matéria de tudo que é jeito. E aí tem uma galera que vai fazer terapia de grupo, às vezes nunca trabalhou com grupo, né? E aí pega lá, tá lá na grade lá que tem que falar sobre psicodrama e Moreno. Aí dá uma aula de 50 minutos falando disso, sendo que o arcabouço teórico filosófico do Moreno é extremamente vasto. Entende? Tem muita teoria, tem muita prática. O Moreno é um cara que ele fez teoria e prática. Então tem filmagens de Moreno fazendo intervenção na televisão. Entende? Então, assim, aí perde. E aí, o Pedro, só fazendo uma crítica rápida. Aí a gente olha assim, né? Freud desse tamanhozão, Moreno desse tamanho. E outra. Né? Sendo que ele é tão importante. Sim, e vou falar para você, em seminários em Viena, Moreno questionava Freud. Só que Freud era famosinho na época, né? E ignorava, e falava, não, você não é nada. Mas assim, os dois é de uma épocas muito próximas, estudaram na mesma universidade. E outra coisa, Freud era neurologista, né? Moreno era psiquiatra. Os dois é da questão da parte cerebral, né? Então os dois têm fundamentos, só que a forma de intervenção era diferente. E aí que eu te falo, dentro das faculdades existe essa intenção do enquadramento, né, engessamento em relação ao mercado, e aí os alunos universitários perdem a oportunidade de conhecer a obra fantástica de Moreno, e eu vou falar para você, mudou minha vida, a minha vida mudou com isso. O meu encontro com a filosofia. Eu, em 2015 para 2016, eu comecei a ir nas universidades aqui da região leste de Minas, para poder falar de psicodrama. E as pessoas, os alunos ficavam assim, Davidson, cara, a gente não olha isso aqui. Ou às vezes quando olha, eu falo assim, mas peraí, Davidson, eu vi uma coisa aqui que é muito pequeno que você está falando. E aí eu levava as intervenções, então as pessoas ficavam encantadas. Eu escrevi um artigo que vai ser publicado no Congresso de Psicodrama desse ano, que é justamente uma crítica desse meu papel enquanto professor, que passou por diversas universidades, o que eu encontrei por lá. Então eu encontrei coordenadores que sabotam a ciência, né? Que tem uma linha e fala, não, psicodrama é psicólogo, gosta de fazer teatrinho. Eu falava, gente, nada a ver. Como é que eu vou fazer teatro com a história do outro, gente? É falta de respeito, é antiética. Entende? Então, assim, é uma forma de tentar inferiorizar uma ciência que é tão forte, tão ampla como a psicanálise. Sabe? Porque depois disso, os psicodramatistas contemporâneos não pararam de produzir conhecimento em relação ao psicodrama. Tá? Não pararam. E aí eu vou explicar para vocês o que é psicodrama.
só para você entender, Pedro, o Moreno era amante do teatro. Ele gostava de teatro, né? E ele queria criar um teatro que não precisava de dramaturgo, não precisava de roteiro, não precisava de ensaio, não precisava de nada, ia ser um teatro do improviso ali. E com isso ele criou o teatro da espontaneidade, né? Então as pessoas... Davidson, tem uma pergunta importante aqui. Uma pergunta importante. Qual a obra para ler de primeiro contato em relação ao trabalho do Moreno? Já vou mostrar aqui, eu mostro, eu provo, eu não falo não. Aqui, ó. Mata a cobra e mata o pau. O Teatro da Espontaneidade de Moreno. É o livro que fala da construção inicial do pensamento de Moreno em relação ao teatro até a perspectiva terapêutica. Tá? O Teatro da Espontaneidade. Porque ele acreditava que a gente, por ser feitos em relação, a gente precisa trabalhar a nossa espontaneidade para se permitir se construir. Eu que nunca ouvi falar de psicodrama. Se eu ler esse livro, eu não fico boiando igual o Giló. Não, ele é uma leitura muito simples, né? Um outro livro que eu recomendo também, que eu até separei aqui também para mostrar, que é um livro que são de 3 psicodramatistas que pegaram toda a teoria de Moreno, tentaram dar uma resumida numa leitura bem acessível, bem simples, que chama essa aqui, ó, Lições de Psicodrama, Introdução ao Pensamento de Moreno, tá vendo? Acha tudo no estante virtual, tudo baratinho, tá? E vale a pena, tá? Vale a pena porque aqui você fala dos conceitos, da história de Moreno, como que Moreno foi evoluindo, e são leituras rápidas, porque o livro não é grande, né? Não é. Aí, ó, dica pro teu canal do Psicodrama. A gente pegar o livro e fazer uma leitura... Sim, uma leitura... né? Uma leitura dramática do livro. Né? Pega conceitos... porque eu acredito que, assim como você e eu, muitos psicólogos e estudantes de psicologia que nos assistem agora nunca ouviram falar do psicodrama. Sim. E como eu tenho te acompanhado há algum tempo e eu tenho visto você fazer, o negócio é muito legal. É muito. Não, e você vivenciou, né? Muito. Né? Você percebeu a potência. Então, assim, é um ferramental que, se o psicólogo não tem, ele está perdendo a oportunidade. Ele está perdendo muita oportunidade. E outra coisa... É uma coisa que... um repertório que tem que entrar na nossa caixinha, porque no momento ali você pode sacar e... Exatamente. E eu vou falar para você, Pedro, o Moreno, pelo fato dele ter passado por... Ele escreveu livros e tal, mas muitos teóricos foi pegando coisas que ele foi publicando e falando que era deles, né? E isso é comum de acontecer, né? A gente vai reformulando, fazendo e tal. Mas, para quem não sabe o que é psicodrama é a junção de 2 palavras, né? Que é psico e drama. Psico, psique, alma, conforme a psicologia. Alma é subjetividade, cognição, essas coisas. Emoção, sentimentos, relacionamento. Agora, drama, em grego, é ação. Se a gente ouvir a palavra drama dentro da nossa cultura, a gente vai pensar o quê? Depressão, romance, tristeza. Não, drama é ação. Então, o Moreno ele falava o seguinte, ação da alma ou alma em ação. Que é o quê? Pegar essa psique e colocar ela em ação. Em ação. Como? Numa perspectiva terapêutica ou psicoterapêutica. Numa concepção de intervenção, em vez de você ficar só falando, vamos fazer a cena? Para trazer uma integralidade do que você está trazendo, porque o corpo ele é um registro 100%, ele é todo, né? Ele não é só a parte. E aí o corpo traz muitas coisas, né? Traz muitas informações, o corpo sente. E aí, a partir da gente trazer a cena da história da pessoa, numa dramatização, a gente vai tentar aprofundar naquilo que a pessoa está trazendo ali enquanto conflito, dificuldade, né, desempenho de papéis. Então, a intenção é justamente a gente tocar por um outro lado.
partindo para ação. Então, psicodrama é uma ferramenta de investigação da alma humana. Porque o Moreno acredita que nós somos o que somos a partir de tudo que nos relacionamos. Né? Essa é a visão de homem do Moreno. E esse fenômeno acontece terapeuta e cliente no setting terapêutico. Não necessariamente você vai expor isso a outras pessoas, como talvez possa ser uma fantasia das pessoas. Eu vou fazer um psicodrama, eu tenho que representar a minha história para outras pessoas. Não. Aí que vem o lance, Pedro. Existem formas e formas. Para pensar. Aí é uma coisa que os nossos colegas psicólogos que estão assistindo é bom entender. Gente, se você faz um trabalho de grupo, o grupo já é um contrato terapêutico que vai ter gente para assistir, ué. Isso é fato. Então o detalhe é esse. Se o psicodrama vai ser feito em grupo, a pessoa que está ali, ela está sabendo que vai ter plateia para assistir. A gente usa termos do teatro. Eu não chamo as pessoas que eu atendo de cliente ou de paciente. Eu chamo de protagonista. Porque o protagonista é o primeiro que vai para a luta. A origem da palavra é primeiro que vai ao combate. Qual o combate? Da sua história, da sua vida. Então, num set terapêutico, claro, numa intervenção individual, vai estar só eu e ele, ou eu e ela. Agora, eu faço trabalhos em grupo que as pessoas sabem, gente, é em grupo. Só que a gente mantém as regras terapêuticas do sigilo, de não ficar dando pitaco na vida do outro. Entende? O psicodrama não permite eu falar o que eu acho da vida do outro. Ele permite você falar da sua vida a partir do que você viu da vida do outro. Então, se eu vejo alguém lá numa cena, faço uma cena de violência intrafamiliar, aquela pessoa que no final, depois da dramatização, vai poder compartilhar, a gente chama de compartilhamento, ela não vai falar assim, eu acho que seu pai... Não, você vai falar da sua violência intrafamiliar. Que eu vendo a sua cena, eu lembrei de quando eu passei por isso, porque aí que tá, ninguém tem propriedade de falar da história de ninguém. Né? Senão vira todo mundo co-terapeutas, né? E essa não é a intenção. E aí o que tá também... Então, eu trouxe, eu te fiz essa pergunta justamente para quebrar talvez uma fantasia que os psicólogos têm, que o psicodrama só acontece num contexto de grupo ou num contexto teatralizado no palco, né? Com luz, não. Mas aí que tá. O Moreno criou um palco terapêutico. Ele tinha um hospital em Beacon, próximo de Nova York, quando ele foi morar em Nova York, lá nos Estados Unidos. Ele criou um hospital psiquiátrico. Foi o primeiro hospital psiquiátrico somente com recursos lúdicos. Então, se qualquer pessoa pesquisar aí, achar assim, primeiro hospital psiquiátrico fundado, eu vi uma vez, né? Que falaram que na Noruega fundou um hospital psiquiátrico, o primeiro hospital psiquiátrico com métodos lúdicos. Mentira! O primeiro tem remédio. O primeiro hospital psiquiátrico com métodos lúdicos foi de Moreno. Entende? Lá em 1930, 40, sei lá, não lembro agora a data. Mas o detalhe é, ele montou um palco de verdade, um palco teatral, e aí ali ele fazia as intervenções, né? Mas ele não fazia somente ali. Porque ele estava trabalhando com pessoas, pacientes psiquiátricos. Era diferente. Agora, eu faço intervenção psicodramática em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Agora, existe o contrato terapêutico. Eu não chego fazendo, a pessoa não é obrigada, né? Então, tem todo um respeito com o outro. Agora, se esse outro está ali disponível, entendeu a proposta e está realmente interessado em participar, filho, então vamos cair para a cena. Porque o Moreno, o Pedro, ele fala o seguinte, que nós precisamos trabalhar duas máximas que nós temos. A espontaneidade e a criatividade. E a espontaneidade que as pessoas acham que é, porque quando eu falo assim, eu falo assim, você tem que ser espontâneo. A pessoa, mas eu sou tímido. Não, não é isso. Eu não estou falando para você ser extrovertido.
para você ser cara de pau, Uhum. para você ser sem vergonha. As pessoas confundem muito essas terminologias. A espontaneidade que o Moreno fala é a nossa capacidade de dar respostas novas a situações antigas ou respostas adequadas a situações novas da vida. Então, por exemplo, Uhum. amanhã acontece a tragédia na sua vida. É uma situação nova. Você vai ter que dar uma resposta Nossa. adequada, porque senão você pode suicidar, você pode entrar em depressão. Uhum. Então, a situação é mais ou menos isso. Agora, quando você se torna espontâneo, você se torna também criativo. Por que criativo? Porque você está criando uma nova realidade em torno de você e também das suas relações. É por isso que os meus protagonistas, quando começam a ficar espontâneos, começam a tornar a sua vida mais criativa, muitos entes queridos começam a massacrar. Por quê? Eles estão acostumados com aquele papel cristalizado antigo. Aí a pessoa, por exemplo, mulher que foi separada ou viúva, ela vive depressão há 10 anos, aí começa a querer sair, começa a querer... Por quê? No trabalho terapêutico. Né? É a decisão dela, não falei para ela fazer isso. Aí, os familiares começam a falar, ah lá, tá virando isso, tá virando aquilo. E isso chega nela, isso interfere nela. Então, assim, a intenção é justamente a gente quebrar com isso. A gente chama essas resistências, essas coisas que a gente vai repetindo durante a vida de conserva cultural, que é um outro conceito. É como se fosse um pote, que tudo que você aprendeu e viveu na vida, você leva ele contigo. Só que isso, em algum momento, vai te fazer mal, vai te trazer prejuízos, adoecimento, sofrimento. Então, a ideia é da gente poder quebrar essa conserva para que uma outra conserva mais espontânea crie dentro de você. E aí, quando as situações da vida chegar até você, você vai estar mais preparado, mais consciente para responder às adversidades da vida. Então, o psicodrama é essa ferramenta. Uma, uma reflexão assim, totalmente atual. O psicólogo tem uma conserva cultural de que, eu não trabalho online, não Exatamente. posto no Instagram, de Facebook. Aí veio a corona crise e não tem atendimento presencial mais. Exatamente. Ou o psicólogo quebra essa conserva cultural e busca novos recursos, busca até essa espontaneidade, essa criatividade. Isso. Né? Eu não sei mexer e tal. Seria Exato. Isso? É um bom exemplo? Pedro, falando da nossa categoria, pela nossa situação do aqui e agora, é exatamente isso. Agora tem um detalhe. Eu tenho atendido psicólogos em terapia que estão sofrendo por não conseguir. Esse sofrimento vem de algum lugar dentro dele. Entende? E às vezes precisa trabalhar a espontaneidade para quebrar essa conserva. Eu, por exemplo, Pedro, como eu falei, eu caí na internet agora devido realmente... Eu quebrei minha conserva. Eu tinha algumas resistências em relação à internet. Porque a internet tem que ter disponibilidade, tem que gerar conteúdo, tem que disponibilizar tempo, um monte de coisa. Aí eu pensei, cara, mas e se eu tentar? E se eu fazer uma coisa? Vamos ver se vai dar certo? Então eu comecei a treinar o meu papel online, virtual. E aí foi quando eu criei o Psicodrama Público online. Então, todos aos domingos, eu tenho feito encontros na internet, né, via a plataforma Hangouts. Aí fui conhecer as plataformas de interação, de videochamada. E aí foi onde que eu comecei a fazer. Cara, e tá sendo fantástico. A cada domingo, tá aparecendo uma galera diferente. E isso tá me instigando a pensar mais, produzir mais. E, pô, vamos fazer diferente e tal. Aí, por exemplo, lives, eu estou criando lives com outros profissionais, como você agora. O canal no YouTube, então, está me aquecendo e trabalhando a minha espontaneidade, mas volto a refletir. Eu tinha, agora não, eu tinha resistência, eu assumo. Então, assim, isso serve para mim também. Ontem, por exemplo, atendi 2 pessoas online. Eu também não acreditava, um atendimento psicológico online. Eu descobri que dá para fazer psicodrama online, cara. E é fantástico. Eu tô viajando assim, tô maravilhado. Eu não sei, mas tinha alguém que te dizia isso já há algum tempo, né? Rapaz, tinha sim. Há algum tempo não, há muito tempo.
Eu não Desde quando eu conheci essa a pessoa modéstia que tem cabelo grisalho, sabe? Não, um cara que parece com o William William Bonner. Bonner. Com a voz do Balu, o Balu do Mogli. Ô Davidson, sendo psicólogo Sim. e gostando, por exemplo, de TCC, terapia Sim. cognitivo-comportamental, ou gostando de Gestalt terapia, Sim. ou gostando de fenomenologia, Psicanálise. ou psicodrama pode ser para mim? Eu Pode. posso usufruir dessa ferramenta? Pode. Aí é uma coisa, Pedro, que foi bom você perguntar isso, porque as pessoas têm que diferenciar. Cada um vai escolher a sua filosofia de entendimento do mundo, a sua leitura, nós psicólogos, né? Leitura do outro, interpretação de homem e tal. Mas muitas das coisas que o psicodrama traz se torna, assim, ferramenta. Eu sempre falo que o psicodrama, para quem não é psicodramatista, quem faz psicodrama se torna psicodramatista. Se torna uma carta na manga, porque ele é uma intervenção extremamente útil para alguns momentos psicoterapêuticos. Agora, respeitando, claro, que se aquela pessoa ela é aquilo e só quer aquilo, ok, não tem problema. Mas quem quer ter uma diversidade no sentido de aplicação, ela pode sim executar com alguns métodos psicodramáticos para poder fazer intervenções. E vou falar para você, na minha formação em psicodrama e outras escolas de psicodrama que eu conheço, até mesmo no congresso dos congressos que eu vou, tem muitos psicanalistas que vão para aprender psicodrama, tem junguianos. Conheci pessoas que estudam Jung e Moreno, faz interlocuções. A Gestalt, ela aproxima muito do psicodrama, né? Porque ela tem uma perspectiva também de um olhar um pouco arte terapêutico, vamos falar assim, né? A TCC, ela usa uma técnica psicodramática, e às vezes eles não sabem, que é a técnica da cadeira vazia, que eles falam, né? Só que o psicodrama usa isso desde o dia 1º de abril de 1921. Né? E o TCC é de agora, de Beck, né? Mas assim, não tem problema. Eu conheço psicodramatistas, né, que estudam, por exemplo, em São Paulo, eu conheci pessoas, profissionais, que estudam psicodrama com constelação familiar. Muitos psicólogos sistêmicos para entender a dinâmica da relação a partir do psicodrama. Então, assim, em termos de ferramenta, a gente chama no psicodrama de sociatria, né? Porque atria vem de átrios, que significa ferramenta, que são as técnicas, né? Então, é sim uma oportunidade. Então, eu não preciso necessariamente embarcar em toda essa jornada que você fez para usar recursos do psicodrama. Não. Eu posso. E você está ensinando isso para outros psicólogos? Se algum que nos assiste aqui se interessar, pode fazer contato contigo? Pode. Como eu falei, né? Uma introdução ao psicodrama? Sim. Eu falei no início, Pedro, que eu passei a ir para universidades e ensinar isso para universitários, né? Com o passar do tempo, eu percebi que muitos profissionais me procuravam para saber mais sobre psicodrama. Então, por exemplo, na Univale de Valadares, na Faculdade do Futuro de Manhuaçu, várias universidades já estão querendo o curso de introdução ao psicodrama. Claro que não é um aprofundamento, porque aí existe realmente algo mais profundo para poder ser trabalhado. Mas a introdução do psicodrama, a gente chama de uma proposta de capacitação teórico-vivencial. Olha que interessante, você aprende fazendo, vivendo, sentindo. E aí sim, eu tenho feito workshops, eu tenho feito encontros, eu tenho feito cursos, mas agora, assim, de forma online, eu estou começando a criar, e aí eu faço mais presencialmente, mas eu percebi que também online eu consigo fazer a introdução. Depois eu quero lançar aí uma situação para a galera que está nos assistindo. Já posso lançar? Claro.
É, é, vamos olhar agora, Davidson, para a sociedade, para esse momento ímpar que nós estamos vivendo. Você acha que o psicodrama ele oferece uma resposta para essa nova situação que estamos vivendo e estamos por viver, né? Nós vamos ter aí, ou acredito que um bom tempo de rescaldo dessa pandemia, né? Depois que começa a reabrir e tal. Né? Você acha que o psicodrama, pro psicólogo, que às vezes ele precisa de um recurso rápido, que ele precisa de eu preciso fazer um dinheiro agora, eu preciso... O psicodrama dá essa resposta? Ele pode ajudar? Pode sim. Até mesmo porque, né, Pedro, como aumentou os atendimentos online, né? O psicodrama, por ter algumas ferramentas que dá para ser utilizadas, ela também pode ser aplicada online. Como eu falei, eu descobri que eu posso fazer atendimento psicodramático online. Eu tenho feito isso. Então, realmente, a pessoa procura capacitação, procurando entender mais, saber como que se aplica, ela pode usar. Eu, por exemplo, quando eu criei o canal Psicodrama por Davidson Toffo no YouTube, eu comecei a publicar lá intervenções minhas. Para quê? Para as pessoas verem que, pô, eu faço, né? Claro que lá é presencial, porque eu estou pegando vídeos de presenciais. Mas certamente daqui a pouco eu vou estar colocando lá intervenções online, né? E sim, eu acho que tudo é válido, né? Se caso você quer ampliar o seu arcabouço e a sua dinamicidade de aplicação, é uma oportunidade que você tem de desenvolver a partir que está todo mundo em casa, tem, querendo ou não, uma certa disponibilidade de aprendizado, de leitura, né, de ver vídeos, igual participar da live como a gente está aqui agora, e aprender com isso. Né? De forma agora mais prática, tem que fazer alguma capacitaçãozinha com algum profissional, com alguma coisa. Vou para Cotagose sim, bora! Pode juntar a turma aí que eu vou. O Davidson, esse teu olhar de terapeuta, esse teu olhar de psicodramatista, olhando para a sociedade no nosso momento, o que você está captando? O que está pegando, né, com as pessoas? Olha, Pedro, eu sinceramente até falei com a minha esposa recentemente, a gente está junto há 20 anos, e eu cheguei um dia aqui e falei assim, eu sou Davidson Toffo. O teu áudio está cortando um pouco para nós. Está cortando? Melhorou? Voltou. Você está dando umas travadinhas e uns cortes no áudio. Ixi, então vai que é a internet, hein? Davidson, oi. Tá me vendo? Pera aí. Estou te vendo, mas está dando umas travadinhas e umas cortadinhas no áudio. Volta um pouquinho para mim, por favor. Sim. Eu cheguei para minha esposa e me apresentei. Eu falei assim, oi, eu sou Davidson Toffano. Por quê? Eu nunca fiquei tanto tempo literalmente junto com ela, assim. Né? Dias. E foi uma forma de eu pensar como eu tenho que me tornar espontâneo para poder estar com ela, né? Porque está sendo novo. Tá vendo que é uma situação nova? Né? Tá uma situação nova para todo mundo. E eu percebo, Pedro, que todo mundo está sendo desafiado nisso. Né? E aí a tendência dessas conservas culturais, o que a gente carrega, se ampliar é muito grande. Então, pessoas que têm violência intrafamiliar tendem a aumentar, ou violência contra a mulher, ou adoecimentos como depressão, ansiedade e tal, então tende a aumentar. E aí eu percebo que isso é algo desse momento. Né? É algo desse momento. E aí é onde que eu fico captando de uma forma o seguinte, que nós realmente vamos ter que aprender a nos refazer nesse momento. Para quando as coisas retornarem, a gente tem que tomar um certo cuidado, Pedro, dessa volta. Porque essa volta pode ser tão intensa quanto. E aí pode gerar ainda outros problemas, né? Então, tipo, a mola tá tensionada, né? Isso, tá tensionada. Aí vai... liberou geral! Exatamente. E aí pode se gerar outros problemas. Agora, nunca... Aí eu vou falar para você, quem não teve a oportunidade de estudar psicodrama, eu faço o convite, assim. Porque o psicodrama é a terapia da relação. A gente estuda relacionamento.
E aí eu falo para você, nunca, pelo menos a nossa geração, foi tão confrontado e tão influente e fluente a questão de se relacionar. Né? A necessidade de relação social que nós estamos tendo agora está totalmente sendo assim, detonada no sentido de ser provocada, né? E está sendo nos provocada justamente a entender isso. Como é se relacionar? Como é estar em contato com o outro? Porque tirou de nós justamente a condição de nós sermos o que é. Nós somos o que somos a partir do outro, né? Nunca, eu vou falar um termo aqui que muita gente não conhece, Pedro. O termo chamado alteridade. Alteridade é o outro. Então, será que essa questão de nós ter alteridade está chamando mais atenção? Porque a gente está sentindo falta do outro. Né? E é um outro que eu estava com a viagem marcada, eu não posso ir na casa da minha mãe. Então, o contato social está sendo justamente confrontado aí. E a gente está percebendo uma outra leva, uma outra importância do que é estar juntos. E isso o psicodrama reforça. Que nós nos fazemos do outro. Ao mesmo tempo que pode ser saudável, pode ser adoecedor. Tá? Se a relação não estava boa, agora é o momento dela ir para o brejo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, já saiu uma pesquisa falando de alto índice de separação na China. Alto índice de violência na China. Por quê? Começou lá, né? Então os resultados vão vir primeiro de lá. Certamente na Itália vai ter alto índice de depressão devido às mortes que tiveram lá. Então a tendência, eu penso assim, a gente tem que ser otimista, e eu sou otimista, mas ao mesmo tempo tem que ser realista. Né? Tem que ser realista. Que pode sim, é aí que nós vamos nos tornar ainda mais fundamentais. O que me preocupa muito, eu vou falar de muito mesmo, Pedro, porque você é um cara que tem o meu respeito. Eu sou um cara muito crítico, porque além de eu ser coach, eu assumo que eu não executo integralmente esse papel, mas eu reconheço aquele que realmente é coach, e você é um cara que eu sei que é coach. E você é o verdadeiro coach. E aí, pegando não só o coach, mas outras áreas terapêuticas, outras áreas de intervenção humana, cara, a tendência também agora é aumentar de forma catastrófica o charlatanismo, velho. Eu fico assim, numa situação extremamente com raiva disso. Porque que vai surgir de gente falando que tem cura de não sei o quê, que resolve em 3 dias, né? Parece aquela pessoa que devolve o seu marido em 3 dias, né? E eu fico assim, cara, isso é surreal. Isso aí é deixar as pessoas ainda piores, entende? E infelizmente a gente lida com isso, cara. Isso que me chateia. O tempo todo, né? Isso que me chateia. Ô, Davidson, conta um pouquinho para nós do troca o assoador por um abraço, que é a foto que nós usamos para promover essa Pedro, conversa. Conta como eu é sou que visual é aqui, ó. Então, cara, essa intervenção aqui foi uma angústia terapêutica. Olha que loucura. Ele foi mais terapêutico para mim do que para o outro. Eu comecei a atender na clínica na verdade, na clínica bem em 2012. Mas eu já fazia atendimento desde 2011. E aí eu sempre fui do toque. Eu sempre fui de tocar, de acolher pelo toque. Sem maldade, sem intenção, mesmo com afeto e acolhimento. E aí, cara, quando eu fui para a clínica, você sai da faculdade assim, totalmente, sabe? Eu não posso tocar, que se tocar vai ser violência, vai ser não sei o quê, vai ser assédio. E eu saí muito angustiado. Assim, eu fiquei muito angustiado, porque eu comecei a atender, eu queria, de certa forma, sabe, me colocar mais, me apresentar mais. E aí foi quando que eu pensei assim, poxa, eu tenho que trabalhar isso, porque eu estou sofrendo. Se eu não posso fazer enquanto psicólogo, vou fazer enquanto artista psicólogo. E aí eu falei, cara, como é que eu vou criar um trabalho que seja, ao mesmo tempo que seja terapêutico, né? Que seja artístico, para dar uma quebrada. E aí eu criei, falando de abraço, que eu sou do abraço, né? Eu criei o Troco Sua Dor por um Abraço. Então, é uma performance que eu chamo performance psicoartística,
Eu vou para lugares abertos, públicos, né? Já fiz dentro de shopping, praça, dentro de universidade, dentro de hospital, um monte de lugar. Desde 2015 eu faço isso. E aí eu fico parado, totalmente parado, aí eu às vezes me caracterizo, eu ponho uma roupa um pouco diferente, um figurino, para dar um entender que é um pouco artística. A placa também é um pouco artística. E aí eu trabalho justamente o conceito do moreno, da espontaneidade, né? Do compartilhamento. As pessoas vêm até mim de forma espontânea, trocam uma dor da alma, não é dor de dedão não, tá? Ai, tô com dor de cabeça. Não, dor da alma. E aí eu falo, quer trocar sua dor por abraço? E aí eu faço o momento da troca e do acolhimento. Então, isso serviu para mim, para dar uma resposta para a minha angústia, e que virou uma proposta de intervenção, né? Uma proposta de intervenção terapêutica. Então não é um negócio tirado do sovaco, assim, cheguei lá. Já aconteceu, Pedro, de pessoas replicarem isso sem a minha autorização, né? Porque a criação é minha, a patente é minha, já registrei isso, né? Como intervenção psicoartística. E aí já teve pessoas que replicaram, e aí eu entrei em contato e falei assim, só perguntei assim, eu não briguei, não fiz nada disso. Eu falei assim, como que vocês fizeram? Porque tem um detalhe, Pedro, se a pessoa não troca a dor, eu não dou o abraço. Aí quando eu conversei com as demais, as pessoas falam assim, aí eu perguntei, tá, mas se a pessoa não falar a dor da alma dela, a dor do coração, você dá o abraço? Eu dou, porque a proposta é o acolhimento. Eu falo, não. Isso não é acolhimento, não. É como se fosse o assistencialismo, né? Não tem um esforço, um empenho, né? Aí eu falo, não, tá vendo? Tá errado. Porque é troca, e troca tem preço. Agora, se você fazer isso, você está fazendo de forma gratuita. Então faz o seguinte, põe lá, abraço grátis, abraço livre, abraço 0800 e faça. Você vai abraçar sem perguntar nada. Agora aqui é uma troca, né? Aí eu só peço assim, para tomar atenção nisso, assim. Agora, mas Davidson, o outro fica constrangido. Fica. Mas ela tem que entender que é uma proposta. Agora, eu já trabalhei isso em mim. Eu só falo, se você não quer trocar a dor, logo você não vai ter um abraço, é uma troca. E o abraço é meu. O abraço é meu, não é seu. Agora, você tem que me dar uma coisa sua para eu te dar uma coisa que é minha. Então, assim, eu imagino o quanto que isso deve ser até fisicamente exaustivo, né? Você vira um fio terra. Aí, Pedro, né? Isso é verdade. Eu não faço isso de qualquer jeito. Quando eu decido fazer, eu me preparo antes, né? Psicologicamente. Tenho um dia mais tranquilo e tal. Porque, cara, quando eu faço isso, eu abraço 50, 60, 70 pessoas. A primeira vez que eu fiz isso no Parque Ipanema, que não era essa placa que eu mostrei, era um papel escrito, que eu imprimi grande. Cara, deu uma fila, assim, gigantesca, deu fila, de pessoas que eu não conheço. E o meu irmão estava comigo e falou assim, Davidson, aí quando eu dei uma hora e meia, 2 horas que eu estava fazendo, eu estava extremamente esgotado, assim, parece que eu estava amassado, sabe? Aí eu falei assim, gente, eu vou parar que eu não tô conseguindo mais, né? E aí o meu irmão falou assim, Davidson, eu parei de contar no 96 e não contei mais não, velho. E aí, Pedro, o corpo realmente fala, tem gente que treme. 96 dores, né? 96 dores que você acolheu. Exatamente, com escuta. E eu não fico conversando, não. Eu não fico também, porque não é terapia, não. É uma intervenção. É uma intervenção terapêutica. As pessoas têm vontade de ficar falando. Só que eu falo, eu percebo a hora que já falou, eu falo, quer trocar sua dor por um abraço? E aí, Pedro, o seguinte, o corpo que você falou é verdade. Tem gente que treme, tem gente que não suporta o abraço porque tem tanta rigidez, né? Tem gente que chora muito, tem gente que fala assim, cara, eu não te conheço, eu falei uma coisa que ninguém sabe há 20 anos pra você, e foi bom demais. E outra coisa, muitas pessoas também, muitas não, né? Mas algumas pessoas me tornaram meus protagonistas em atendimentos psicoterapêuticos. Me procuraram depois, seguiram minha página no Psicodrama, entende? Então, assim, a relação, a conexão vai ampliando para outros lugares. Vai para outros lugares. Isso é muito legal.
Eu já tive a oportunidade de presenciar, é um negócio muito poderoso. Poderoso. Muito, poderoso. E aí vale falar o seguinte, Pedro, que o Troca Sua Dor pro Abraço foi o início, e depois eu ampliei pro Troca Sua Dor por uma cor, que eu ponho os quadros, as pessoas vêm falar dor, ela escolhe uma cor de tinta e ela pinta o quadro. E aquele quadro fica ali, e quantas pessoas passar, aquele quadro vai mudando de forma, né? É um quadro feito a milhões de mãos. Aí tem o Troca Sua Dor por um toque, que a pessoa fala dor e põe os dedos assim, naquela espuminha de carimbo e me toca, então deixa os registros em mim. E tem o Troca Sua Dor por um coração, que eu fico dentro de uma caixa transparente, com corações de balões em cima de mim. A pessoa fala dor, estoura o balão e vai caindo coisa em cima de mim. Então, aí, Pedro, uma coisa que eu tenho que falar, só para frisar rapidamente, as pessoas não... eu sei que confunde, né? Mas isso é da minha personalidade. Né? Você não precisa ser artista, ser ator, para ser psicodramatista. Você não precisa ser extrovertido. Você não precisa ser como eu. Você pode ser você e ser psicodramatista. Eu só uso outros recursos que eu tenho para passar a mensagem. Nada mais do que isso. Entende? Então muita gente olha para mim e fala assim, ah lá, o cara faz teatro, isso aqui. Tá, tudo bem, eu reconheço. Mas as pessoas têm que saber dissociar as coisas, entende? Nem tudo que se vê é o que você acha que é. Né? E aí tem que usar um pouco da sua capacidade também, intelectual. Ô, Daverson, 1 hora passa voando aqui. A gente já está aproximando do tempo do Instagram cortar a nossa cabeça. Temos alguns minutos para dúvidas, questionamentos, perguntas e considerações finais. Aproveito a oportunidade para dizer que daqui a pouquinho, a gente encerrando com o Daverson, nós temos outro papo com a Selma Gonçalves. TCC chegando na área. Que trabalha como psicólogo. TCC chegando na área. Eu quero falar duas coisinhas. Tô dando uma passada aqui nas mensagens. Obrigado vocês que deixaram seus registros aqui. Valeu, gente. Reforçamentos positivos. Aqui. Quero mostrar essa medalha aqui. Tem a Ju Piober. Quero mostrar essa medalha aqui, que foi um reconhecimento da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Isso aqui é a medalha Machado de Assis, que é um reconhecimento que eu tive da academia com os meus trabalhos psicodramáticos. Entende? Mostrando que o psicodrama pode chegar em muitos lugares, né? E além disso, quero convidar a galera, quem tiver interesse de saber mais sobre psicodrama, me chama aí no direct, tá? Que eu estou marcando uma aula online, Pedro, no sábado, para falar de psicodrama, falar um pouco desse livro de introdução, né? Falar mais de psicodrama, ensinar mais sobre psicodrama e pedir a galera para seguir. Então, reforça aí, sábado a que horas? Eu estou querendo fazer sábado às 16 horas. Aí vai ser 2 horas de encontro, e aí a gente vai estar conversando, se conhecendo, né? Que é uma aula totalmente gratuita, online, para pessoas conhecerem mais. Tá? E seguir o Psicodrama do Leste Mineiro no Instagram, no Facebook e no canal no YouTube Psicodrama por Daverson Toffano. É isso aí. Gente, muito obrigado, Daverson. Muito Valeu, obrigado Pedro. a vocês que nos acompanharam. Volto a dizer, o psicólogo nunca foi tão importante. Nunca foi. A sociedade nunca demandou tanto. E nunca foi tão importante para o psicólogo também se reinventar, Exatamente. se repensar, se refazer, quebrar sua conserva. Gostei desse conceito. Conserva, quebrar a conserva. Quebrar essa conserva cultural e se refazer. Gente, nós estamos encerrando esse papo para começar outro papo Show. daqui a pouquinho. Muito obrigado, Daverson, e espero que as pessoas te procurem aí. Valeu, gente. Estou à disposição, sou super acessível. Ampliem. A nossa vibe aqui é de fazer uma psicologia mais útil, mais relevante para a sociedade e melhor. E Pedro, última dica. Psicólogo. Vamos parar de ficar no blá 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 e partir para a ação do psicólogo. Entende? Eu fico vendo um monte de gente só falando, pessoas são assim, gente é assim, gente é assim. Ok, tudo bem. Mas, gente, o mundo tá lá, a gente precisa fazer alguma coisa.
né? Exatamente. Em vez de ficar... eu tenho falado com os meus alunos e clientes que não dá para a gente matar a fome lendo o cardápio. Não dá. Tem que pedir, comer e pagar, né? Depois. Né? Gente, brigadão, Daverson. Até daqui a Já tô indo pouquinho, atender. Tem os Marcelo protagonistas me Gonçalves. esperando lá na clínica. Lá. Um Valeu. abraço, Valeu, gente. gente. Um abraço.